Vamos lá, pessoal, dar uma olhadinha aqui nos trades. Swing trades americanos, semana 16 a 20 de novembro, continuação. O mercado aí tá começando a dar alguns tradezinhos com algumas operações boas, tá? Então vamos lá. A Apple, estamos de olho quando ela vier fazer esse rompimento aqui, tá? Nesse topo, vai ficar bem interessante. A Abbott, que estava configurando aqui, ficou um pouquinho feia, tá? Vamos aguardar. Ela ainda está segurando na média, tá? Então, como ela ainda está respeitando a média, ainda dá para continuar acompanhando aqui, ó, tá? Ainda dá para continuar acompanhando aí por um tempo ela, tá? A CN querendo vir romper esse topo aqui, tá? Então vamos aguardar para ver como ela vai fazer esse rompimento. A IG também querendo vir romper esse topinho aqui, tá? A LXN deu uma desconfigurada aqui, mas ainda está respeitando a média de 20 aqui, ó, tá para guardar ainda, tá? A AMD tá naquela congestão, né? Então tá numa congestão legal. Quando ela sair dessa congestão, ela vai deixar um trade bem interessante, então vamos aguardar, tá? A Amazon ainda dentro da congestão, nada para fazer. A Boeing hoje foi interessante porque a gente tinha feito a entrada aqui da Boeing. Aí ontem eu fiz um RP nela aqui, nesse topo, né? Então ela esticou, já estava bem esticada das médias, eu fiz uma RP. Hoje ela já abriu aqui em cima. Aí quando ela chegou mais ou menos na máxima de ontem, ela começou a brigar. Então o candle começou a ficar batendo na máxima de ontem. Aí eu pus aí quando ele subiu um pouquinho, eu pus mais ou menos na mínima do dia. Aí ele voltou e fez essa barra vermelha negativa e me tirou aqui em cima. Eu acabei finalizando o trade da Boeing mais ou menos nessa região aqui. Foi a minha saída final da Boeing, tá? Foi nesse ponto. Best Buy estamos aguardando. O VIB não mudou nada ainda, tá na mesma. BlackRock também tá na mesma, tá lateral ali. O Bitcoin varou o nosso alvo, né? Então eu vou até mostrar como estava o alvo antes, tá? Botar no semanal, que pelo semanal tá mais fácil de pegar o alvo, tá? Então qual que era o nosso alvo antes? Nosso alvo antes era aqui, mais ou menos, né? Era 17 mil, lembra? Eu tinha passado 17 mil. Então o Bitcoin varou os 17 mil. Aí agora a gente vai pegar e vai esticar o próximo alvo, tá? O próximo alvo aqui, que é alvo desse pivô grande aqui, e espelhamento dessa perna aqui no terceiro alvo, na casa dos 21.200 aproximadamente, é o terceiro alvo do Bitcoin. Vamos aguardar para ver se ele vai chegar. Eu acredito que vai chegar, tá? Blackstone no semanal tá bonito, ó, querendo fazer um pivô, né? Então aqui, ó, no diário tá bem bonito, o BV já rompeu, só tá faltando romper. A média de 20 tá um pouquinho afastada, mas dá para pegar, né? Então se ele fizer um rompimento da sexta-feira ou segunda-feira, vai ficar bem interessante. O BV tá bem legal. A Boyd Gaming também tá interessante, mas essa barra aqui atrapalha um pouco, tá? Caterpillar tá bem interessante para fazer esse rompimento dessa máxima aí. O OBV já rompeu, tá? Aí tem a Carl Castle, deu entrada hoje. A CCI deu uma entradinha hoje aqui, ó, tá? Teve uma entradinha aqui do CCI, volumaço. O OBV embicando para romper. O OBV já tá aqui, ó, nesse topo. Então a tendência é que ela jogue esse preço ali naquele topo. Então a gente vai ter um alvo mais ou menos nessa região, é uma região de alvo, tá? Para fazer pelo menos uma parcial. A CMA tá lateralizando para romper aquele topo ali. CMG tá começando a querer fazer alguma coisa. Você vê que o OBV dela ainda tá fraco, volume fraco. Então o ideal é que ela tenha um volume um pouco mais acelerado, ó, que ela acelere um pouco de volume, igual aqui nessa região que ela acelerou de volume, tá? Vamos aguardar para ver como vai ficar. A Domino desconfigurou completamente, perdeu a 20, então vamos tirar ela um pouquinho da lista aqui por enquanto. A Dow tentando romper esse pivô com dificuldade, Dow Airlines. A Dana, a gente acabou entrando atrasado aqui, né, na segunda-feira, agora sofrendo aqui um pullbackzinho, vai vir fazer um pullback nas médias, tem que segurar agora o stop pela média de 20, tá? A DD do Ponte, então ela fez o rompimento, agora está de lado. A gente pode botar uma linha aqui para ver como que ela vai vir romper esse topo aqui. DXC tá saindo dessa congestão, o ABV saindo, volume, tá? Só que ela devolveu um pouco, deixou um candlezinho feio no final do dia, mas tinha uma entrada aí
até o final do dia tinha uma entrada e depois ela devolveu, só que é uma ação ruim, ó. Você vê que ela vem sofrendo muito nos últimos anos, ela não consegue passar 200, essa é a primeira vez que ela passa 200. Então o ideal aqui é que ela fizesse um topo e fundo um pouco mais proeminente após a 200, então ela fizesse um topo e fundo após a 200, bem proeminente, com um ABV bem positivo, tá? Para mostrar que a ação realmente está tendo uma reação de preço, tá? EFT rompeu e foi embora direto. Vou até tirar ela da lista aqui porque já esticou demais, tá? A Ford também, que a gente estava falando, ela rompeu aqui e já foi. Vamos tirar ela daqui para não atrapalhar a gente. A FHL tá lutando para brigar, né? Tá brigando nesse topinho aqui para romper, mas tá com dificuldade, tá sem OBV, então não tem nada. Vamos tirar ela da lista por enquanto. A 50 tá querendo romper lá em cima, mas o OBV tá bem fraco. Vamos ver se ela ganha força para romper lá em cima. A Fluor tá bem interessante, vamos ver o histórico dela. Ó, você vê que também é uma ação que ela sofreu muito nos últimos 2 anos, ó, 2019 e 2020 praticamente só de queda, tá? Tá um pouco mais distante da 200, tá mais interessante, tá? Tá rompendo esse topo aqui, que é um topo que provavelmente é um topo de semanal. Então, ó, tá, mas o que que acontece aqui, ó? Aqui no semanal a gente consegue ver que ela tem uma tendência master de baixa aqui, ó, tendência primária de baixa. Então esse topinho aqui ele rompeu, fez um fundo maior, agora que ela vai fazer um topo maior. Então é o primeiro topo maior do que o topo anterior. Então aqui a gente vai esperar um pullback para começar a operar essa ação aqui. Isso no diário vai ser o que? Isso no diário vai ser ela vai ter que fazer aqui, provavelmente, ela vai ter que romper, fazer um pivô e depois romper de novo, para que no semanal a gente tenha aquele efeito lá, tá? Ah, mas eu não consigo pegar um tradezinho aqui? Consegue, dá para pegar, mas você tem que saber que aqui provavelmente ela não vai ter muita força ainda de reversão, não vai ter muito volume de compra aqui nesse ponto, mas dá para fazer esse trade também, tá? A GE rompeu, já foi embora, dá para tirar da lista aqui por enquanto. Olha o OBV da GE, vou deixar lá só pra gente ver, ó, o OBV dela, como tá. Vou deixar pelo OBV. A Gaban querendo romper o topo ali, OBV nenhum, tá? Nem tem OBV, vou até tirar da lista aqui para não confundir a gente, tá? E BKR sofreu hoje, o OBV tá interessante. Vamos pegar essa linha e colocar aqui. Nesse ponto ela não deixou a entrada pra gente, vou ver se a gente consegue pegar uma entrada ali. A IDEX lateralizando, por enquanto respeitando a média de 20. E SRG tá fazendo um breakout aqui, ó, vou até marcar pra gente acompanhar, tá? Então ela pode fazer um breakout aqui. O ativo ele tá vindo aqui, ó. Ele fez fazendo um pullback. Se ele vir romper esse topo aqui, fica interessante pegar nesse ponto, tá? A JP Morgan tá lateralizando ainda, não deixou ponto de entrada. Aqui Corp tentou romper, mas não tem OBV, não deixou ponto de entrada. A Lyft muito esticada ainda, não deixou ponto de entrada, vai ficar no radar por causa desse OBV monstro aqui. A Masimo ainda não fez nada, você vê que ela tem uma congestão zona monstra aqui, ó. Olha o tamanho dessa congestão. Então aqui, ó, o OBV já rompeu. Então aqui seria interessante ela fazer o que? Ela vir aqui, segurar na média, ela não pode perder a média de 20 e romper o topo lá. Ela vai ficar interessante, tá? Então é um trade um pouco mais longo, tá? Não é um trade assim que vai ter uma explosão muito forte. O ideal seria que ela tivesse essa explosão aqui pra cima, tá? 3M tá dentro da congestão zona ainda, ó, tá segurando. O OBV tá interessante, pode deixar um ponto de entrada pra gente. MPC rompeu e lateralizou, tá? Então como ela tá esticada, a gente pode trazer para essa máxima aqui, essa linha para guardar o rompimento desse topo. Microsoft nada, fazendo um pivô de baixa dentro da congestão. A MET por enquanto nada, tá lateralizando, tem que esperar lateralizar. A Nike rompeu, mas está no mesmo ponto. Aqui a gente pode colocar nesse ponto aqui para tentar pegar uma entrada da Nike, tá? NTAP rompeu e está indo devagarzinho, mas está indo. Lembrando que tem earnings semana que vem. NTRS, ó, não tem o BV, mas ela rompeu, tá? Então ela fez aqui um pullback pós-rompimento. NVIDIA nada ainda, meio de campo, só quando ela sair desse embolo aí. NXST, o OBV puxou bastante, mas ela não deixou um ponto de entrada ainda, ela teria que fazer um pivô aqui, ó. Então se ela dar uma recuadinha aqui, ó, fizer um pivô aqui para romper,
vai ficar sensacional, tá? A Palm foi embora direto, vamos tirar ela da lista aqui um tempo. A Pepsi fazendo um pullback, então a Pepsi seria o ideal ela vir aqui. Também a outra, ó, fazer um pullbackinho aqui, com a 20 encostando aqui, vai ficar bem interessante, tá? Porque se ela fizer isso, você tem um primeiro alvo, essa distância para cima, e um segundo alvo, você tem essa distância voltado lá para cima, tá? Então fica interessante essa entrada. A Procter & Gamble lateralizando, PNC fazendo um pullback querendo romper o topo, mas o OBV ainda está bem fraco para fazer esse rompimento. A Piton está brigando nessa região de alvo aqui próximo, né, entre um alvo e o outro. Tá fraca ainda para subir, mas ó, que a gente reparar, ó, o OBV da Piton, ó, o OBV já tá rompendo o topo lá em cima, ó. Aqui o OBV da Piton, tá? Então ela já tá começando a entrar compra na Piton. Então a gente já tem que ficar de olho aqui, porque ela pode deixar pra gente aqui um pivôzinho para frente aqui, para jogar naquele topo lá em cima de novo, porque ela fez o que aqui? Ela fez um pivô de queda. Agora ela pode fazer um pivô para frente e jogar esse preço lá no topo. Vamos ficar de olho, porque é uma ação boa, bem explosiva, com bastante volatilidade, tá? RTX foi rompendo aqui, tô de olho porque esse OBV começou a acelerar, então eu vou esperar aqui uma outra lateralização dela aqui, por exemplo, e ela rompendo para cima, com as médias encostando. É isso que eu vou esperar dela, tá? Eu vou até botar essa linha para cá para não confundir a gente. A Tesla teve uma entradinha hoje, tá? Então o ideal da Tesla seria pegar ela aqui nesse rompimento, mas como eu pego no final do dia, eu peguei ela aqui, tá esticado, mas aí você tem uma questão de notícia, né? Não que eu pegue notícia, mas você tem uma questão de notícia. Ela tá com cara de que ela vai romper para cima aqui, tá? Vai jogar ali na casa pelo menos dos 500, 550, tá? Ela acabou de entrar no SP, então você vai ver que vai entrar um volume muito grande nela nos próximos dias. Outra coisa que dá força nesse padrão é esse volume decrescente dentro do triângulo e o volume aumentando na fuga do triângulo, tá? Então você tem isso, o padrão técnico, né? Padrão de triângulo, quanto mais para frente ele vai dentro do triângulo, a tendência do volume é reduzir, e quando faz o rompimento o volume aumenta. Então o que eu fiz? Eu entrei com a mão bem levinha aqui. Se ela vir fazer um pullback aqui com as médias encostando, eu vou aumentar a mão aqui, e se ela voltar para romper de novo, eu aumento a mão aqui de novo. Então eu vou fazer 3 entradas dentro de um trade só. Eu antecipei com a mão bem levinha, vou aumentar a mão se ela vir fazer o pullback, e se ela voltar para romper o topo, eu aumento a mão de novo. Então eu vou fazer 3 entradas parciais para poder montar minha posição dentro desse papel, tá? Então a gente tem a Viacom, está indo embora, né? Teve a entradinha, a Viacom com o alvo da Viacom. Então vamos botar um alvinho da Viacom aqui. Então a gente pode pegar aqui e botar esse alvo aqui, ó, tá? Tem espaço ainda para subir. Tem a Shell dá para descaracterizar, tirar, porque agora ela derreteu, tá, pessoal? Então esses são os trades que teve essa semana, por enquanto, né? Na quarta-feira, ainda tem quinta e sexta-feira aí pra gente trabalhar. Espero que vocês tenham gostado. Bons trades para vocês, boa semana e cuidado aí com a alavancagem, pessoal. Não esquece de deixar um like no vídeo aí. Valeu, até mais.